Shalom, shalom, minha irmã Nádia. Shalom, queridos. Ó, pastor Jailton já tá aí. Eita, glória a Deus. A gente vai dar só uns minutinhos, pastor Jailton, tá? Pra gente poder deixar o pessoal chamar as pessoas. Envia o convite, tá? Silvana, Shalom, viu o convite, vão convidando as pessoas para estar junto com a gente aqui, tá? Pra gente continuar essa live maravilhosa que a gente começou na outra semana retrasada, né? Essa live sobre paternidade, que foi algo assim maravilhoso. Infelizmente, a gente não conseguiu subir pro canal da escola. Infelizmente, a live foi perdida, mas essa nós não vamos perder. Pastor Jailton já tá aí, convite, envia o convite. Amém? Convide aí seus amigos, vai enviando convite, a gente vai esperar só mais uns minutinhos, já chamo o pastor Jailton pra gente já começar. Shalom, Ariela, minha amiga de Brasília, um beijo. Um beijo na tua mãe, Nanaide. Boa noite. Enquanto vocês vão convidando, ó, a Olivia também já entrou. Boa noite, a paz do Senhor, Nádia. A gente tem uma novidade muito boa. Nós estamos com a nossa escola já com a data para Belém do Pará, o Centro de Treinamento de Guerreiros, em Belém do Pará, nossa cidade maravilhosa. Não é o Rio de Janeiro, mas é maravilhosa para nós. Em janeiro do ano que vem, nós vamos estar fazendo o CTG lá, já com a presença confirmada do apóstolo Léo. Conversei hoje com ele, a gente está sempre em contato. Minha prima Marta, beijo, prima. Então, em janeiro, a gente vai estar em Belém, do ano que vem, de 2021, com a nossa escola de treinamento. Então, já com a presença de alguns amigos nossos de ministério. Isso, Sil, vamos estar lá. A Sil, pastor Jailton vai estar lá, em nome de Jesus, ministrando paternidade, ok? Vai estar lá ministrando paternidade em Belém. Apóstolo Léo já confirmou. Pastora Josi também da EFICOL já está com a presença confirmada. Ela e o pastor Joelson em Belém do Pará. Então, querido, se programe já para o ano que vem. A gente já vai dar todas as informações no nosso canal da escola, né? E nas minhas redes sociais também a gente vai estar dando informação. A gente está querendo levar algumas pessoas do Sul, do Rio Grande do Sul já confirmaram que vão. Então a gente está querendo levar alguns amigos do sul do Brasil. Pastora Kelly entrou aí. Shalom. Eu já vou estar chamando o pastor Jailton para ele poder entrar, para a gente começar esse tema sobre convide mais pessoas para estar junto com a gente aí. Shalom, pastor! Alô, Shalom! Ei, guerreirão! Glória, hein? Você viu que hoje foi mais fácil o negócio, né? Muito mais fácil. Hoje parece Porque, que. mas na primeira live foi muita guerra. Tanto é que até a live perdeu, não subiram para o Misericórdia. canal. Mas o assunto é muito, muito forte. Então, tudo que a gente vai falar sobre esse assunto tem sempre uma resistência, mas Com certeza, o Deus mundo está no espiritual negócio. não existe, né? É verdade. Minha amiga Naide está aí, minha amiga pastora Kelly também de Curitiba está aí, minha amiga Naide de Brasília. Beijo, amiga. Vão convidando, vão chamando esse amigo aí, manda os convites aí pelo essa setinha aqui que tem, você manda a live e a pessoa vai assistir, ok? Estou Aí mandando aqui. ela chegou, tá chegando, ó, pastor Jair, tá aí agora que tá chegando, pessoal. Então a gente dá esse tempinho assim que é pro pessoal chegar, ele já sabe que toda quarta-feira a gente tem live, já tem um pessoal, uns irmãos que já assistem toda quarta a nossa live.
vai ter uma live com o apóstolo Léo, próxima quarta. Mas essa live aqui eu quero apresentar para vocês que já estão com a gente, né? É o pastor Jailton Sabino, São José dos Campos. Na quarta-feira retrasada, nós tivemos uma live aqui falando sobre paternidade e o espírito de orfandade. Foi muita guerra, mas muita gente foi tocada, né, nessa live aí, para a glória de Deus. Quem assistiu foi algo assim tremendo. Então, quero apresentar ele para vocês. Hoje ele vai estar falando sobre orfandade, né, pastor Jailton? Isso, exatamente. Boa noite, amados. Shalom, shalom. Bom estar com vocês de novo. É bênção. Amém. Então, antes do pastor eu passar para ele a palavra, eu quero fazer uma oração, né? Uma oração para não ter nenhuma interferência. Vocês vão convidando, vão chamando aí os conhecidos, irmãos, os grupos da igreja que vocês fazem parte. Amém? Amém. Shalom, shalom, querido. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar essa live diante do Senhor, Deus, apresentar agora. Quando o teu filho, o pastor Jair, vai estar compartilhando com a gente sobre o espírito de orfandade, sobre paternidade, o que o Senhor tem dado para ele. O Senhor tem revelado para ele nesse tempo sobre paternidade, sobre orfandade, para ele o Senhor está usando a boca dele, Deus, nessa live, para muitas vidas serem alcançadas, Pai. Nós selamos, brindamos essa live, declaramos se não vai ter nenhuma interferência, declaramos, Pai, em nome de Jesus, essa rede de comunicação aqui, selada com o sangue do Cordeiro. Amém, pastor Jair? Amém, meu querido. Estão ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem? Dá um feedback aí, vocês estão ouvindo bem, gente? Eu estou lhe ouvindo bem. Tá sossegado aí? Tá. Sossegado. Tá sossegado, né, Sil? Você já deu... Ok, então, pastor, é com você. Amém. Pode deixar a chapa esquentar aí. Aleluia. Amados, como para quem está chegando aí, shalom. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de cada um que está ouvindo essa live agora e as que vão ouvir no futuro, né? Que vão ouvir depois, que sejam tremendamente tocadas pelo Espírito de Deus. Tudo aquilo que nós viemos a falar aqui, que o Senhor nos dirija, nos posicione. Há 2 semanas atrás nós falamos, né, pastora, principalmente sobre paternidade, né? Entramos um pouco sobre orfandade, mas hoje eu gostaria de bater bastante uma tecla de orfandade. Bom, para quem não viu eu semana retrasada, eu dei uma pincelada sobre um testemunho da minha vida, sobre de onde eu vim, por onde eu passei, né? E qual foi o trajeto que o Pai foi me guiando. Então, só para dar uma pincelada, pastora, para algumas pessoas que não... para quem está chegando. Oi, shalom, minha amiga. Luz Dalma, lá de Goiânia, pastora Luz Dalma. Glória. Saudade. O pastor Jair vai dar uma pincelada no que ele falou para nós na quarta-feira. Então, saudade também. Como eu falei semana retrasada, eu vim de uma família extremamente pobre e que foi destruída logo no começo, em que, logo assim que nós viemos de Recife para São Paulo, meu pai e minha mãe, e a gente foi ficar abrigado no albergue. De lá, minha mãe morreu, eu ainda tinha 1 ano e meio aproximadamente, minha irmã caçula tinha em torno de meses ainda era recém-nascida, e nisso a gente foi como minha mãe morreu, meu pai, com a promessa de voltar para nos olhar a gente, nunca mais voltou, e a gente acabou parando numa estação de trem. Lá a psicóloga, depois de alguns dias, pegou a gente, levou a gente para um orfanato, e aí eu compartilhei algumas coisas que aconteceram lá, mas enfim, eu vi todo o cuidado de Deus na minha vida relacionado a isso, né? A gente passou várias situações, mas em todas elas eu pude notar que Deus, de uma forma maravilhosa, Ele cuidou da minha vida. De lá do orfanato, eu fui para
para a FEBEM, porque eu não tinha para onde ir, como não tinha pai nem mãe. Meus irmãos foram todos separados, né? Eu só fiquei com um Uhum. irmão, né, em um orfanato, o restante foi tudo separado em outros orfanatos da região ali da capital. Eu fiquei no orfanato em Guarulhos, e ali eu compartilhei algumas coisas que nós passávamos ali, algumas coisas que foram bastante pesadas. A pastora sumiu porque realmente foi muita coisa pesada. E eu sei que o inimigo não quer que as pessoas ouçam isso. É Mas, verdade. numa outra oportunidade, a gente vai compartilhar mais detalhadamente. Vai E, sim, vai em sim. nome de Jesus. Aí, quando eu fiz 10 anos, eu fui para a FEBEM. Da FEBEM, automaticamente, eu não me relacionava ali. E aí, a tia lá do orfanato, da FEBEM, falou para o meu irmão me adotar, né, obrigatoriamente. Fui para lá, fui para casa dele nesse período. De lá eu tive que sair por situações que não estavam dando certo. Eu saí de lá e, resumindo, eu fui parar numa casa de recuperação para viciados em drogas e álcool, Uhum. homossexuais. Eu fui parar lá porque eu não tinha Pra... aonde morar, né? Como eu disse na live passada, que o grande questionamento dos diretores da casa, né, do Desafio Jovem Ebenezer, era como que nós vamos trazer um adolescente de 13, 12, 13 anos para cá, se ele não tem envolvimento nenhum. E um dos diretores que me levou para lá falou assim, é melhor nós resgatarmos ele hoje do que amanhã a gente ter que buscar ele nas drogas e no mundo do crime para trazer para recuperar para cá. Então essa foi a grande chave que Deus deu para ele, para eu poder entrar no Desafio Jovem. E lá no Desafio Jovem eu fiquei por um período, até que um pastor que dava estudo bíblico, né, toda semana lá, Deus colocou no coração dele um amor forte pela minha vida, e eu fui, e até que ele falou, olha, Deus falou para mim que é para você morar comigo, ir para minha casa. E a gente falou, como que eu vou para lá? Ele tem 5 filhas, a esposa e a mãe. Quer dizer, era a casa das 7 mulheres. Um adolescente que na época já tinha 1,87 m, né, mais ou menos, que é a altura que eu já tinha, 1,87 m, e desconhecido. Mas Deus colocou um amor no coração dele tão forte que foi, assim, o cuidado Amém. de Deus para com a minha vida, né, para com a minha vida. E aí eu fui parar na casa dele. E aí de lá eu fui, tive um aprofundamento em Cristo, saí de lá com 20 anos casado. Hoje tenho 2 filhos, né? Tenho uma menina de 27 anos, tenho um garotão baixinho, né? Ele é de 23, né, pastora? Ele é baixinho, tem 2,7 m. Só por 1 metro e por pouco, né? Pois é. Uau. Aqui as portas de casa, aqui ele meio que anda batendo a cabeça. Mas e hoje eu vou fazer 30 anos de casado, dou glória a Deus por isso, que Deus Amém. cuidou da Glória minha a vida em Deus. detalhes. Deus cuidou Uhum. da minha vida em pequenos detalhes que na outra live a gente conseguiu dar uma pincelada. Foi verdade. Foi uma pincelada assim que Deus me levou a falar sobre paternidade, a importância do pai na vida de uma criança, de um ser, né? Uhum. E eu comentei até que eu só vim ser totalmente curado da falta de pai quando eu participei de um curso de libertação aqui em São José dos Campos, e eu me lembro que eu achava que isso era resolvido dentro de mim. E a Uhum. grande, a Foi grande, verdade. a grande sacada do negócio eu estava até meditando sobre isso, o diabo ele tenta fazer com que você não sinta falta daquilo. É como se ele colocasse um pano quente em cima da falta de algo que é essencial. Exatamente, exatamente, Pai na isso mesmo. Bíblia é algo fundamental. Deus eu até comentei, abrindo parênteses aqui, que Deus ele não se importa que você o chame, ele não quer que você chame ele de Senhor, de soberano, de altíssimo, de maravilhoso. Uhum. Isso aí ele sabe que ele é. Mas ele quer que você, que eu, o reconhecemos como Pai, né? Ai. E eu até citei que Jesus
quando ele nos ensinou a orar, ele não nos ensinou dizendo, Senhor, fala assim, ó, então quando orais, falai assim, ó soberano, ó altíssimo, Senhor da galáxia, Senhor, ó Deus. Jesus não nos ensinou assim. O princípio que ele deu foi, quando orareis assim, Pai nosso que estás no céu. A palavra Pai tem uma importância e um poder tão grande na nossa vida, e tanto que Deus quer que Deus ama, ele se derrete quando nós o chamamos de papai, de Abba Pai, de paizinho. Amém. Ele se Aleluia. derrete. Sabe como É isso mesmo. eu vejo como Tocar o coração de Deus é chamar ele de paizinho, né? tamanho de paizinho. Você toca o coração. Sabe quando uma criança chama assim, pai? Esse pai, assim, eu lembro muito da minha filha, que quando ela quer alguma coisa, ou quando ela... eu entendo o tom que ela fala comigo. Eu entendo o tom que meu filho fala comigo. Quando ele vai falar algo comigo, a tonalidade é diferente da voz, né? Até a forma de falar pai. Quem é pai e mãe sabe disso. Identifica logo Sabe. o Isso, né? Já quer alguma coisa. né? Meu filho, quando ele olha para mim, eu consigo identificar, ele vai pedir alguma coisa. Não, ele quer que eu esteja junto com ele. A minha filha, quando ele fala, pai, eu já sei que é alguma coisa que foi, o que foi. E Deus não é diferente disso. Deus, ele é assim, ele nos conhece de dentro. E quando você fala a palavra pai, e quando você é resolvido nessa área, você toca o coração de Deus com uma facilidade, do nosso papai, de uma facilidade tão grande, que ele não resiste. Então, eu falei muito sobre isso, que até então, eu já tinha trabalhado com jovens, já tinha trabalhado com adolescentes. Depois que eu vim para a casa do meu pai adotivo, né, eu trabalhei com adolescentes, dava escola dominical, montava congresso, saía nas ruas para evangelizar, fazia N coisas. Mas, assim, eu, dentro de mim, tinha decidido que isso estava resolvido. Quando alguém perguntava do meu pai para mim, não. Tanto que os meus irmãos, depois, ao longo dos anos, a gente foi se encontrando, teve uma irmã minha que a gente achou depois de 40 e poucos anos. Né? Depois de 40 e poucos anos que a gente foi encontrá-la via Facebook. Acabou achando que ela estava sumida, não a conhecia. E aí, todos os meus irmãos sempre tiveram uma dificuldade de colocar o nome pessoa, ou o sobrenome do meu pai. Sempre foi Jailton Sabino, era isso. Ou Janete Sabino. Ninguém colocava, e ninguém colocou nos filhos. Uau, olha isso. Isso é interessante. Ninguém colocou o sobrenome Pessoa, que é o sobrenome do meu pai. Sabino vem da minha... Isso aconteceu comigo também. Eu tirei o nome do meu pai do nome dos meus filhos. Eu coloquei só o Aragão, que vem da parte da minha mãe, e o Cabral eu tirei deles. Exatamente, foi o que aconteceu. Isso daí é algo que mostra que você realmente tem uma ferida na área da paternidade. Porque naquele tempo eu ainda tinha. Exato. Depois foi resolvida, mas na época que os meus filhos nasceram, ainda não estava totalmente resolvido. Eu tirei o nome do meu pai, né? Porque eu tinha... por que eu vou colocar o nome do meu pai? Sabe, assim que eu pensava. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, já direcionando, pois vamos falar dos filhos de orfandade. Exatamente. Então, dentro disso, eu vi que todos os meus irmãos, nenhum colocou o nome pessoa, o sobrenome do pai. Então, até então, eu tentava achava que isso estava resolvido dentro de mim. Até que, tanto que o pai que eu tinha, que ele hoje é falecido, meu pai adotivo, anos e anos depois que eu fui curado, realmente que eu pude chamá-lo de pai, porque eu não conseguia associar pai com uma pessoa tipo assim, proteção. Para mim, pai era que abandonava, pai é pai que espancava, que tinha capacidade de largar um filho numa estação de trem, sumir no mundo. Essa é a figura de pai que eu tinha. Então, eu tinha muita revolta dentro de mim. E meus irmãos seguiram a mesma linhagem, a mesma linha, de, tipo assim, tirar o nome. Só que, como eu aceitei Jesus muito cedo, graças a Deus,
né? Assim que eu fui para o Desafio Jovem, tive um encontro muito tremendo com Deus, eu procurei colocar o sobrenome dos meus filhos. Eu coloquei o sobrenome do meu pai, de sangue, né? Biológico, eu coloquei o nome dos meus filhos. Mas assim, porque foi Deus me direcionando. Entendimento, zero. Se eu fosse olhar a referência dos meus irmãos, zero. Nenhum tinha, todos eram e são muito machucados até hoje com a questão de paternidade. Então, o exemplo de pai para eles não existe. Só que quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, foi ele que foi me ensinando ao longo do caminho as coisas. Hoje falar, alguém sentou com você, pastor, para te ensinar? Não. Ninguém sentou comigo para me direcionar. Olha, faz assim, coloca o nome dos seus filhos. Foi o próprio Espírito Santo que te guiou para você. Uau, tremendo. O dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador foi algo genuíno. Foi algo que realmente eu aceitei e disse, isso aqui eu quero experimentar. Forte, né, pastor? Sua experiência foi algo muito forte. Entendeu? Deus, desde o começo, ele me livrou das drogas, me livrou do mundo do crime, me livrou de várias situações, me livrou quando eu era criança de ser violentado no orfanato, quando eu via as pessoas, os outros meninos sendo violentados do meu lado, gritando. Deus foi me livrando de todas essas coisas, porque eu creio que ele tem um propósito na minha vida, ele tinha um propósito na minha vida, e assim, e aí eu não tinha referência de pai. Então nós falamos semana passada muito sobre isso, o quão é importante o pai, e a gente, assim, não é sorrateiramente, inconscientemente, a gente vai tirando a figura de pai, porque o Brasil é um país totalmente carente, totalmente órfão, desde a sua formação, desde a sua colonização, desde o jeito que ele foi catequizado, tudo começou de uma forma torta. As pessoas que vinham aqui colonizar o país faziam os filhos e sumiam no mapa, as índias, os escravos, e aí foram. A nossa nação, ela é uma nação carente de pai, entendeu? Então, isso eu demorei a entender. E quando eu fui entender isso, depois de muitos anos, depois de casado, meus filhos já grandes, eu fui entender que algo tinha dentro de mim que precisa ser curado. E quando eu encontrei isso, eu lembro que eu comentei que eu batia no peito do pastor, quase matei o velhinho, né? O pastor velhinho que representou naquele momento ali a cura do meu pai. E quando eu falava para ele, ei, você me largou, eu não te conheço, o que você está fazendo aqui? Deus me deu exatamente na hora da ministração, Deus me deu aquele homem como meu pai, terreno. Sim. Eu já conhecia Deus como pai, mas havia a minha limitação também, porque a partir do momento que eu não consigo resolver tudo aqui, eu tenho limitações, receios de falar com o meu Pai Celeste, porque o que acontece aqui, ela vai refletir no meu relacionamento com Deus. Por isso que Deus quer nos curar nesses dias e quer curar a nossa nação, quer curar a terra, a paternidade. Porque isso vai ser um dos grandes avivamentos eu creio. Quando nós reconhecemos Deus como um papai, como aquele que cura, como que não importa o que o mundo faça com você, não importa o que aconteceu, ele está dizendo, eu sou seu pai. Amém, é verdade. Isso é importante. Então, nós tratamos muito sobre isso, sobre paternidade, mas vindo já, pastora, para a área da orfandade. Paternidade, foi o que nós tratamos da outra vez. Hoje eu quero tratar mais sobre a orfandade, foi o que Deus colocou no meu coração. E existem algumas características que a gente não percebe. Mas quando você começa a estudar sobre o assunto, quando você começa a puxar o fio do novelo, você começa a ixi, isso aqui se repete na minha vida, isso aqui é a mesma coisa, e está sempre assim. E aí, algumas coisas na minha vida, eu fui identificando ao longo do caminho, que talvez eu já era resolvido, né? Vamos dizer assim, eu era resolvido com o lado de paternidade, eu era resolvido, né? Do meu jeito. Eu simplesmente coloquei uma pedra lá em cima, pus no freezer, né? Porque toda pessoa que tem, principalmente a pessoa que tem problema com paternidade, isso aqui é o que o Espírito Santo está me revelando agora, né? Toda pessoa que tem problema com paternidade, ele tem uma facilidade, ele
ele ganha ou ele começa a exercer uma capacidade de colocar as coisas no freezer, Uhum. na geladeira. Por quê? Porque Sim. ela não quer sofrer. Não, isso aqui me faz mal. A gente coloca lá naquele freezer, deixa Uau, isso é congelado para específico. não É mexer, para não verdade. doer aqui. É verdade. É Isso é para não doer verdade. aqui no peito, para não doer no coração. Então você coloca. Porque a dor do abandono, a dor da falta do pai é muito É grande. Eu muito. passei por esse sei, é muito grande. Você vai buscar em outras coisas para você não encarar aquilo de frente. Aquela dor da rejeição e do abandono é muito forte. Sem dizer, quando você põe isso no freezer, ou ali no canto, no esquecimento, o inimigo ele tenta fazer isso com você, por quê? Porque quando ele faz isso com você, você não vai buscar ajuda. Aquilo que está É, doendo, você verdade. procura o remédio. Não é assim? É, Se você dar um é. corte no dedo e está doendo, o que você faz? Você vai lá procurar um remédio. Mas e se por um acaso não estiver doendo? É mais ou menos aquelas pessoas que têm uma síndrome, eu não sei o nome da síndrome, mas é aquela que você começa a ficar sem tato, sem sentir dor. A probabilidade Uhum. de você se cortar e perder um dedo é muito grande. Quando você perde um nervo, alguma coisa, que aquela parte do seu corpo fica isolada. Você não sente dor. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer, que quando o inimigo começa a colocar na sua cabeça que você não precisa disso, você não precisa ser curado, isso aí é normal, isso aí o Brasil é assim mesmo, o mundo é assim mesmo, desde que o mundo é mundo, isso acontece. Aí você começa a É, colocar isso no descanteio, quando isso deveria ser algo extremamente fundamental para a cura. Você tinha que fundamental, ser curado. essencial. Antes de você fazer qualquer coisa, isso deveria ser algo fundamental. Você entender que Deus é seu Pai e que Ele quer curar você nessa área, que Ele quer te restaurar nisso, mas a gente coloca isso em escanteio. Então, uma das características muito fortes que eu tinha na minha vida e que depois anos eu fui entender que a falta do meu pai me fez colocar muitas coisas no freezer, no congelamento ali. Para quê? Para que eu não sentisse dor. Para que eu não precisasse tomar um remédio. Porque quando Sim. Deus começa a te confrontar na área que você precisa ser curado, da paternidade, né, você vai ter que perdoar. Você vai ter que chegar num Uhum. determinado momento ei, independente do seu pai pedir perdão para você ou não, independente de você dele estar certo ou errado, você vai simplesmente decidir perdoar, porque você entendeu que independente do que aconteceu, Deus cuidou de você, Ele é o seu pai e você não pode julgar o seu pai terreno. Foi isso Isso que mesmo. uma das maiores dificuldades, porque assim, todo relacionamento que eu encontrava de amizade, a pessoa fazia isso aqui para mim, era o suficiente, pastor, para eu colocar ela na geladeira, Uhum. tirar ela da minha vida. Ah, Eu tirava muito fácil. Tipo, eu tirei meu pai. Por que eu não vou tirar uma pessoa que, para mim, não faz diferença? Eu não exatamente. dependo dela financeiramente, eu não dependo dela emocionalmente, mas em vez de eu ir resolver aquela situação, eu simplesmente Uhum. colocava de lado. Assim como eu fiz com a questão do meu pai. Durante muito tempo, tem muitas coisas que aconteceram comigo, e durante muito tempo eu tive um bloqueio mental. No Isso, sentido é assim, isso. muitas memórias da minha infância, eu não recordava. Muitas coisas que aconteceram ao longo da vida, né? Aí quando eu via uma criança falando que Bloqueou, com né? 4 anos, Bloqueou a memória. bloqueou mesmo. Quando eu via que uma criança de 4 anos conseguia contar algo que aconteceu, aí quando ela estava com 16 anos, ela estava, não, mas quando eu tinha 4 anos, aconteceu isso, isso, isso. Eu falei, eu não lembro nada. Eu lembro de alguns traumas pesados que aconteceram, mas assim, o dia a dia, muitas coisas assim que as crianças contam, ou os adolescentes contam, que eu não sabia. Mas, enfim, essa é uma das características que Sim. a pessoa que tem problema de paternidade e que está com espírito de orfandade tem Uhum. exatamente essa, colocar todas as coisas na geladeira. Não quero que mexa aqui, porque isso daqui é sensível para mim. Só que ela esquece que isso daí é como se colocasse uma âncora no seu pé. Você Uhum. não consegue avançar na vida. Tem muita coisa que só vai ser resolvida na sua vida. Preste atenção, gente, sobre isso que ele está falando, é muito sério. Tem Se muita você coisa. colocar no freeze, você não consegue avançar na vida. Olha aí. E o pastor Jailton, ele tem muita autoridade para falar, porque além dele ter casado, e estar casado até hoje com uma só mulher, como ele falou, 30 anos,
ter dois filhos que têm sucesso, ele pode dizer que ele criou os filhos dele bem. Ele também é um empresário, um homem de negócio, então ele rompeu em várias áreas da vida dele. Entendeu? Então é isso que faz a diferença. Não é só você vencer aquilo ali, mas é você vencer em várias áreas. Então ele tem autoridade para falar sobre isso. Ele diz algo que está te prendendo, é porque ele rompeu isso aí na vida dele. Não é verdade, É pastor? verdade. Depois que eu, assim, muita coisa rompeu, boa parte das minhas coisas na minha vida rompeu, principalmente, pastora, depois que eu tive essa cura, que foi o dia que Deus me pegou naquele Uau. curso, e ele falou assim, ei, isso aqui está mal resolvido, deixa eu tirar essa âncora do seu pé, deixa eu tirar Amém. isso aqui, que é como se você tivesse aquele Amém. cinto de academia, você corre, corre, Sim. corre, e aquele cinto te puxa para trás. Uau. Exatamente assim, toda pessoa que tem Ai, espírito de orfandade, ele anda com esse cinto meu Deus. no abdômen e ele vai e daqui a pouco ele volta, porque ele começa a rever todas as coisas que ele já passou. Ele fala, mas eu já passei por aqui, mas aí ele começa a puxar de novo, vai na força do braço, e daqui a pouco puxa de novo. E Uau. É depois que eu desse fui jeito. curado naquele dia, e eu vou dizer uma coisa, é um processo. Não é que naquele dia aconteceu um pó de Ah, sim, piripintim claro, e puf, tudo claro. aconteceu magicamente na minha vida. Não. Deus ali Uau. me fez entender que eu precisava ser curado nessa área da paternidade, que eu Amém. precisava rejeitar o espírito de orfandade todos os dias da minha vida. Amém. Isso mesmo. Uma coisa que eu estava até comentando, que o espírito de orfandade, ele, assim, todo dia ele é uma batalha a ser vencida. Porque todo dia o inimigo, se tem uma coisa que o inimigo da nossa alma, ele é insistente. Ao contrário de nós. Muitas É vezes, verdade. quando nós desistimos na primeira batalha, a gente já está dizendo, não aguento mais. Nossa, É, eu é não vou isso. enfrentar isso não, que é ruim. Ao contrário disso, o inimigo que a gente peleja todos os dias, ele é insistente. Então, todos os dias ele vai colocar uma situação, de tempo em tempo ele vai colocar uma situação na nossa vida para que a gente caia no mesmo vitimismo, na mesma situação. Então, quando Deus ali me trouxe a realidade que eu precisava não pôr no freezer, mas que eu precisava enfrentar isso, que realmente Uhum. meu pai não foi aquilo que eu esperava, como milhões de pais não são do jeito que todo mundo espera, mas eu precisava avançar, eu precisava tirar aquela corda do meu abdômen, eu precisava tirar aquela âncora do meu pé, eu precisava tirar aquele Amém. peso e para poder avançar. Depois disso, graças a Deus, muita coisa rompeu na minha vida. Bom, pastor, Aleluia. aqui, eu Glória. tenho minha empresa, tenho meus filhos criados, minha filha formada, meu filho fazendo faculdade, meu filho trabalha comigo, está ali junto na empresa, sabe? Tenho minha casa, sabe? Graças a Deus, Deus foi abrindo as portas quando eu tirei a âncora da paternidade, quando eu tirei a âncora, sabe, que estava prendendo a minha vida, que eu achava que não tinha, só que eu achava que não tinha. Só que Deus conhece a gente por dentro. Ele sabe Uau. aquilo que nós precisamos. Então, quando ele rompeu isso, é como se a espada do Senhor passa naquele elástico que te prende, passa na corrente É que isso prende os seus mesmo. pés e faz você avançar. Mas você tem que decidir e Aleluia. falar, Senhor, até agora eu não entendi muito por que muitas coisas não rompem na minha vida. Nós vamos falar de algumas características. E você, talvez, Uhum. nessas características, você vai se identificar. São várias, mas eu tenho algumas aqui que são importantes, mas uma que o Senhor me deu aqui fresquinho foi exatamente isso. Eu tinha capacidade de colocar as coisas na geladeira, porque eu não queria sentir dor. Eu não queria sentir dor do abandono, eu não queria sentir dor de alguém não ter nem sequer como é que fala? Não é adotado. Eu tinha raiva de ninguém ter me adotado. Uhum. Aí tudo isso amargava dentro de mim. Deus, graças pela misericórdia, Ele foi me ensinando ao longo do caminho, me ensinou que eu tinha que pôr o nome dos meus filhos, do meu pai, que eu tinha que honrar o Não pastor esquece que a que me gente tem pouco adotou. tempo, né? Ou Sim, daqui a pouco termina o vamos lá, tempo. vamos lá, já vou. O nosso problema no Instagram é esse, mas a gente vai mudar para fazer no canal do YouTube, vai ficar melhor, que aí a Tá gente não bom. precisa ficar preocupado com o tempo. Então, assim, pastora, Deus foi mudando a minha vida, mas algumas características que a gente vai identificar, uma delas é indisciplina.
Isso é forte. Normalmente você tem uma dificuldade nessa área. Você tem dificuldade com autoridade. Essa disciplina que eu estou dizendo você tem dificuldade de aceitar autoridade na sua vida. Por quê? Porque a principal autoridade terrena faltou. Ela pode até não ter morrido, mas ela estava dentro da sua casa, mas estava ausente. Então, essa paternidade, quando fala do pai, fala de autoridade. Quando você não tem um pai presente na sua vida, que é aquele que guia você, que te põe na aljava e te lança para o seu destino, você vai ter dificuldade de qualquer outra pessoa ser seu líder. Você vai ter dificuldade de ter autoridade. Volta e meia você vai estar sendo pego murmurando, reclamando, ou então com espírito de rebelião. Toda pessoa uma das características da pessoa que ainda briga com o espírito de orfandade é dificuldade, é indisciplina e dificuldade com autoridade. Você está entendendo como é profundo? Por que o diabo, por que o nosso inimigo não quer que nós sejamos curados na área de orfandade? É verdade. Porque se eu sou rebelde, eu não consigo respeitar a autoridade, e rebelião para Deus é um espírito de feitiçaria. Uma coisa vai na outra. Quando eu não consigo respeitar a minha autoridade, seja ela do meu patrão, seja ela do meu pastor, seja do meu líder numa banda, seja meu líder, aonde for, se eu não consigo respeitar isso, eu estou entrando no espírito de rebelião. E rebelião é feitiçaria diante de Deus. Vocês estão me entendendo? Então, uma das características que vocês podem anotar bem na sua cabeça. Ei, isso aqui está me pegando? Fique esperto. Outra, falta de direção. Mas o que é isso, falta de direção? É mais ou menos assim, você tem um carro que você está andando a 100 por hora e, de repente, você pega o volante do carro e tira ele. Alguém tira esse volante da sua mão. Você está sem direção. Então, toda pessoa que sofreu com a falta de pai, com a paternidade, tende a ter orfandade e tem que tomar cuidado, porque a falta de direção, o que é isso? Você até vai bem para uma estrada, depois você não sabe para onde você vai. Tudo que você começa, você não termina. Não termina, é verdade. Você começa algo achando que é certo, você vai indo na direção, daqui a pouco não é bem isso. Você não vai acreditar, mas eu tenho aqui, eu vou provar, tá aqui, ó. Eu fiz a anotação, tá aqui, ó. Orfandade, indisciplina é a segunda, falta de direção. Gente, eu tô impactada. Só falta a terceira ser a mesma coisa que eu anotei, gente. Tô chocada. Porque eu também tive o mesmo problema, pastor. Não nesse grau que você teve, mas para mim, então, eu tinha realmente indisciplina, falta de limites e falta de direção. No caso do espírito de orfandade. Uau! Isso aí realmente... A falta do pai que dá a direção. É isso mesmo, pastor. Tudo que você começa, você não termina. Você começa a ler o livro, você não termina. Você começa você não termina. Tudo que você começa, você não termina, porque isso aí é a falta de direção. Porque quem tinha que ter te dado a direção aqui na Terra, que é tipo assim, no material, quem que era? Seu pai. No meu pai. Nós falamos do curso de Bar Mitzvah. Sim. Lembra? A importância, todo pai cristão deveria fazer isso, toda mãe deveria fazer esse curso. Ele é muito importante. Ele é fundamental, te traz base da importância do pai na família. E isso é tremendo. A terceira, insegurança. Mas é a mesma minha insegurança do que... Não, sério, pastor. Dificuldade de escolha. Durante muito tempo, eu identifiquei isso. O segundo ponto, minha briga sempre foi essa daqui. Sempre foi. Eu nunca tive muito problema com indisciplina, questão de reconhecer a autoridade, graças a Deus. Mas quando não pega nenhum, pega nem outro. Às vezes pega em 2, 3 sintomas. A insegurança, a dificuldade de escolha. Para mim comprar alguma coisa era a coisa mais difícil. Eu ficava na loja parecendo
sabe? Parecendo um peru rodando, que não sei, eu tive dificuldade Como isso é forte, isso é verdade. isso é Até hoje. muito assim, latente. Só que a gente acha que isso é normal. Mas não é. Ah, mas eu tive mas meu pai estava dentro de casa, não estava seu pai. Realmente, será que ele parou para te guiar, para te. Então, tudo isso aí, a gente, no nosso subconsciente, vai entendendo que faltou alguém nos direcionar ali. Por isso que eu falo, Deus é que me guiou em muita coisa. Sempre espera que as pessoas escolham pela gente. Era normal isso na minha vida. Eu ia comprar um sapato ou um tênis, o que você acha? Gente, eu tinha uma dificuldade de escolher as coisas que só por Deus. Eu falava, ei. Uau. Então, porque faltou alguém. Em algum ponto, ficou uma lacuna na minha vida. Então, a lacuna do pai é exatamente as lacunas que vai ficando em áreas que eram determinantes na sua vida, que eram fundamentais, né? Aí vem depender da aprovação dos outros. Eu sempre dependia do que as pessoas achavam de mim. Sabe o que elas acham? O que está pensando de mim? O que está pensando? Esse tempo atrás eu estava ministrando uma palavra sobre exatamente isso. Não importa o que as pessoas acham de você, mas o que Deus pensa ao teu respeito. Então, eu tinha dificuldade nessa área. O que será que a pessoa está pensando? Não foi uma área muito forte na minha vida. Assim, não foi uma área que me travou. Mas, de volta e meia, eu pensava, o que será que estão pensando de mim? O que será que eu dependia da aprovação das pessoas? E hoje, talvez, existem muitas pessoas que estão assistindo essa live que, às vezes, depende da aprovação dos outros. Quando deveria perguntar, papai, o que o senhor quer que eu faça? Papai, qual é o caminho? Qual é o direcionamento? Papai, por que eu estou indisciplinado nisso? Por que eu não consigo aceitar uma autoridade sobre a minha vida? Muita coisa a gente não entende, mas quando a gente começa a estudar sobre a orfandade, a gente começa a entender que alguém faltou ali. Algo faltou na nossa vida. Só que a gente colocou no freezer e achou que não, que a gente podia seguir dali em diante. Quando Deus me pegou aquele dia, pastor, ele falou assim, ei, até aqui eu te guiei. Só que você vai chegar num auge, você vai chegar num ponto do seu ministério, da sua vida, que você vai precisar ser muito bem resolvido. Aí, você vai precisar realmente entender que eu sou o seu pai, eu curei todas essas áreas da sua vida. Só que tem gente que às vezes está com 50, 40 anos de cristão e não entende, porque volta e meia tem problema com dificuldade com liderança, é inseguro, tem falta de direção. Por quê? Porque alguma coisa está faltando. E quem pode preencher isso hoje? O perdão. Eu tenho que liberar isso na minha vida. Eu tenho que esperar meu pai me pedir perdão. Eu lembro que no curso de Bar Mitzvah, pastor, muitas pessoas foram até o pai. O pai nem cristão era. Foi atrás, pessoas de 40, 50, 60 anos foram atrás do pai pedir perdão. Ou foram perdoar o pai. Porque eles se sentiam travados na vida. Entendeu? Então, alguns itens algumas coisas que eu fui marcando aqui, que eu fui entendendo que características que você todos os dias, de tempo em tempo, pelo menos, você tem que fazer um checklist. Olha aí, Marcinho colocou aqui, isso influencia na área profissional, em todas as áreas. Toda a vida da pessoa, ela é influenciada pela paternidade, a paternidade da direção em tudo, profissional, estudo, no ministério, nos relacionamentos, ela influencia tudo, porque a paternidade é essencial. Ela é essencial na vida do ser humano. Né? E como você falou, muitos que não foram criados até com o pai ali, mas ele foi um pai ausente, não foi um pai presente, ou foi um pai muito liberal, que deixou os filhos fazer tudo, foi um pai muito castrador, né? Sim. Tudo é pecado, tudo é, como a gente está com uma moça que está lá na Espanha, que o pai dela era tão religioso, que nem Coca-Cola não podia tomar na casa, que era do diabo. Jesus. Entendeu? Então, assim, demasiadamente rígido, também não pode ser demasiadamente liberal, porque o pai muito liberal, os filhos também não vão ter direção, vão ficar, tudo pode. Então, o pai é aquele que põe limite, que põe parâmetros, né?
E essa geração, a gente vê, geração assim, eu falo, criando nas nações, os pais realmente não dão limite para os filhos, né? Sim, E vai criar verdade. um adulto totalmente perdido na vida, né? Com certeza. Agora, a briga sempre, desde o começo da humanidade, foi sobre paternidade. Exatamente, é isso mesmo. Você vê Essa é a as briga leis, principal aí. as políticas querem sempre tirar a autoridade do pai. Você não pode corrigir seu filho, você não pode, sabe? Porque É, isso aí na vai gerando o quê? política, né? A gente vê Exatamente. que querem criar leis para o Estado tomar conta das crianças, os pais não Exatamente. educarem, Desde, segundo a, a palavra, a Torá, né, os princípios da palavra de Deus, né, que realmente a gente tem que criar nesses princípios morais, né, e eles vêm para tirar tudo isso. eles querem, por quê? Porque eles sabem que se conseguir barrar a paternidade e a pessoa ser um órfão na vida, ela coloca uma âncora e um cinto no abdômen da pessoa e a pessoa não avança. Para tudo. Assim, o inimigo que a gente briga, pastor, ele não, enquanto a gente brinca de ser crente, brinca que a gente, não, ele não brinca de ser diabo, ele não brinca de ser inimigo, ele está todos os dias arquitetando leis, estruturas para que tirem do pai, coloquem pessoas órfãs na vida e o espírito de orfandade haja, porque aí ele consegue dominar as pessoas. Porque quando eu sou ferido nessa área, eu não avanço. Se eu não avanço, eu não incomodo o reino das trevas. Eu não tiro outras pessoas. Uma das coisas que eu vi assim, como Deus foi tremendo com a minha vida, porque, como eu disse, ninguém sentou para me explicar. Ninguém sentou para me explicar isso. Deus foi, ao longo do tempo, foi me ensinando, foi me mostrando. Até que um dia ele falou, opa, agora eu te pego para acabar de curar você, e agora faça o seu checklist e faça manutenção. Né? Todos os dias você pensa, opa, o que isso aqui está aqui? Ele não tem que estar, deixa eu tirar daqui da minha vida. Ou eu estou com insegurança, peraí. Eu sou homem de Deus, você é mulher de Deus, eu tenho que pedir a orientação para o meu pai. Pai, fala comigo o que eu tenho que fazer hoje, qual que é o caminho que o senhor tem para mim, qual é o destino que o senhor tem para mim. Amém. E eu consegui Amém. entender isso ao longo do tempo, quando eu fui curado. Então, assim, se eu não fizer esse checklist sorrateiramente, eu sou pego por esses tópicos que eu falei aqui. Eu não acredito em mim mesmo, sentimento de incapacidade. Eu tinha esse sentimento muito forte na minha vida. Eu falei, eu não nasci, pastora, eu sempre falei assim, eu não nasci zero. Eu nasci -1, -2, -3. Negativo. Tipo assim, eu vim para a vida com saldo negativo. Eu sempre tive esse entendimento. Então, eu tinha que brigar muito, eu tinha que avançar muito. Então, para mim, era assim, é como se eu tivesse nascido -1, -2, negativo. Mas Deus falou assim, minha graça te basta. Eu coloquei aqui também, não sentimento de capacidade, igual você, mas eu coloquei aqui, não acredita em si mesmo, incapaz. Se sente incapaz. Era assim. Porque eu olhava para mim e dizia, ei, você não tem nada. Como eu disse na live passada, se olhar a minha história, e se olhar talvez a sua história, que está olhando para a gente, que está assistindo esse vídeo agora, se você começar a já está quase para encerrar aqui. Tá, vamos já pro finalmente. Daqui a pouco vai dar o sinal. Como as pessoas que me acompanham sabem que eu gosto de orar, eu gosto de orar para as pessoas, porque eu acredito que as lives são feitas para isso. A gente tem que fazer, traz conhecimento, mas também ora ativando. Fica aí, vocês que estão acompanhando a gente aqui, a gente vai voltar para o vai orar, ok? Amém. Mas eu vou dar também umas palavras também, que eu quero compartilhar algo aqui que Deus trouxe também sobre o espírito de orfandade também. Amém. Mas assim, para a gente ir finalmente, eu entendi que todos os dias eu preciso entrar em Deus e pedir, Senhor, não me deixe esse espírito de orfandade voltar em mim. Eu fazer meu checklist. E uma coisa é a seguinte, eu sempre entendi assim, não importa como a sua história começou, importa como ela vai terminar. É isso que Deus falou para mim. A sua história tinha tudo para dar errado. Talvez você que está nos assistindo hoje, a sua história
foi assim, quem olha o roteiro da sua vida até então, diz assim, isso aqui tem tudo para dar errado, isso aqui tem tudo para ser um zero à esquerda. Mas Deus não, essa não é a palavra de Deus ao nosso respeito. A palavra de Deus ao nosso respeito, ei, eu te fiz nascer para ser vencedor. Entre milhões que eram para ter nascido, você nasceu. Quando eu lá em Números 11, se você for olhar lá, você vai ver a história de Jefité. Qual a história de Jefité? Sim. Olha, quando ele queixou, Jefité é filho de uma prostituta, olha onde ele foi parar e aonde Deus o levou. Se você for lá em Números, você vai ver a história desse guerreiro, que a história dele era tudo para dar errado. Ele foi morar numa cidade de perdidos. Olha a situação que ele passou. Mas chegou um ponto que ele falou, ei, eu vou te honrar, vem para cá. Talvez você que está assistindo a gente tenha todas as setas da negatividade ou do errado apontando para você. Vai dar errado, vai dar errado. Mas eu sou prova viva que Deus pode mudar a nossa história. Mas depende de nós querermos. Porque o dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador, tem alguns personagens na Bíblia que a gente olha e vê que realmente Deus escolhe os improváveis, pastor Jailton, né? Por exemplo, Pérez, né, que é aquele que rompe, a unção do rompedor, todo filho, né, porque a gente que passou pelo espírito de orfandade, a questão da paternidade, fomos abandonados pelos pais, a gente tem que ter essa unção de rompedor que Pérez tinha. Exatamente. Davi também. Davi, ele era um filho ilegítimo, ele foi excluído, ele era indigno, tanto é que ele não estava lá na mesa com os irmãos, na casa do seu pai. Ele estava fora, né? Outro filho também, assim, Moisés, filho de Joquebede. Mas você não sabe quem é o pai dele. Né? Verdade. Não sabe quem é o pai. Ninguém pode dizer quem é o pai de Moisés, mas a mãe está ali, Joquebede. Então, foi um homem que foi criado por mulheres, Moisés. E assim a gente tem muito, no nosso Brasil a gente fez isso. Muitos homens criados por mulheres, por vó, pelas tias, né, pela irmã mais velha. A gente vê isso, é muito forte na nossa cultura. Mas uma pessoa assim, que marcou muito, lendo a história dela, uma órfã, foi a Rainha Esther. Sim, né? verdade. Uma menina órfã, que foi adotada pelo tio, né? E aquele tio ali cuidou dela, preparou ela, né, numa mentalidade, ensinando para ela até o ponto dela assumir, mas ela teve todo um processo que passar do óleo da mirra, de se, né, banhar naquele óleo de mirra, para tirar aquela crosta daquela mentalidade de escravo, de órfão, disse, eu sou um zero à esquerda, que você acabou de falar, eu não sirvo para isso. Imagina quantas coisas ela não pensou ali naquela cabeça dela de menina. Então, para mim, assim, Deus teve que mudar a minha mente, arrancar essa crosta com o azeite, com o óleo da mirra, né? Eu falo para as mulheres, né? Mulheres que foram abandonadas pelos pais, que foram criadas sem o pai, só com a mãe, e para poder realmente assumir uma mentalidade de reino, de ministério, de assumir ministério, né? Porque você estava falando aí, a empresa, mas também o pastor, ele além de ser empresário, ele é pastor, e pastor de jovens. Então, ele soube equilibrar isso tudo aí na vida dele, de empreendedor, de empresário, de pai, de marido, tudo isso, né, na vida dele. Então, eu vi Esther também assim, saindo do zero, da orfandade, para se tornar uma rainha de governo, né? Então, assim, para mim, eu vejo ela, para mim, também uma referência de que venceu o espírito da orfandade. Verdade. O que eu queria dizer temos vários exemplos na palavra de pessoas que a história começou totalmente torta. Não tiveram Amém. O pai como referência, muitos não sabem nem quem foi o pai, né? No caso de Jefité, vários outros homens que depois se tornaram grandes homens de Deus. E o que eu queria profetizar sobre a tua vida que está assistindo essa live, que independente de como a sua história começou, Deus está dizendo assim, ei, entrega nas minhas mãos, porque eu quero concluí-la de uma forma maravilhosa. Amém. Porque alguém está dizendo, mas você não sabe o que eu passei.
Talvez você possa dizer, eu não sei, eu posso não saber aquilo que você passou, mas eu tenho alguém, eu tenho um pai e você tem um papaizinho que conhece o que você passou. Que ainda que tenha sido por Amém. caminhos muito difíceis, o Senhor está dizendo para você, ei, desiste não. Só abre o seu Aleluia. coração, como a pastora, deixa o óleo descer, deixa o óleo entrar e limpar você de dentro por fora, para que a luz Aleluia. resplandeça através da sua vida. Talvez você não consiga ser um crente, um cristão feliz, amargurado dentro de você, porque talvez você é É até isso pastor, mesmo. talvez você é até ministro, toca bem, canta maravilhosamente, mas dentro, acho que você não consegue ser aquela pessoa feliz. É porque talvez muita coisa não está resolvida dentro de você, principalmente a área da Uau. paternidade. Eu quero profetizar que nessa noite o Senhor está vindo com uma espada, arrancando, cortando Amém, essas Jesus. cadeias que te prendiam no espírito de orfandade, Aleluia. Amém. de miséria, espírito, sabe, de insegurança, tudo isso que te pegava. Eu quero profetizar sobre a Uau. sua Em vida nessa nome de noite. Em Jesus. nome de Jesus. E você, que qualquer horário do dia que estiver assistindo essa live, o Senhor vai tocar, esse anjo vai cortar essas correntes, o Senhor vai arrancar tudo aquilo Em que está nome de arrastando Jesus. você para trás. Não importa como a sua história começou. A minha Amém. era toda para dar errado, né, pastor? Mas o É Senhor tudo disse, para dar ei, errado, não é a verdade. caneta do homem que escreve. Esses dias eu preguei na igreja, Oh, numa live, uau. não é a caneta do homem que escreve o teu destino, é a caneta Aleluia, a de Deus. Oh, Deus que glória. você fale para ele assim, ei, Senhor, toma aqui minha vida. Me cura nessa área, eu não entendi nada do que aconteceu. Eu estou caindo de paraquedas nesse mundo, meu pai não me cuidou, minha mãe não me cuidou. Não, eu não sei nada. Toma aqui na minha mão, Senhor, fala assim, então tá bom, você está dando a caneta da sua vida na minha mão, então eu vou escrever uma linda história. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida, em Amém. nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Oh, uau. Naquela live, na primeira live que você deu seu testemunho, que você disse assim, eu vejo pessoas, Deus quebrando correntes. Teve uma irmã que me procurou e falou, eu senti, ela teve ânsia, eu senti enjoo, e realmente, sabe? Aleluia. A gente viu assim, teve um retorno muito Glória a forte Deus. naquela live. E eu creio que assim vai ser nessa. Deus vai Em nome agir. de Jesus. Está mostrando quantos minutos aqui, porque sempre mostra quantos minutos a gente tem. Mas aqui no meu iPad já está 1 hora da manhã, a gente já leva 1 hora. Uhum. Vai esperar avisar, porque antigamente eu avisava aqui no Insta, agora Não está até avisando. agora vai. Mas então, pastor, assim, Deus, assim, hoje Deus cuidou do meu caminho, cuidou da minha história, sabe? Amém. Muita coisa na minha vida eu não entendo, não entendia. Hoje tem muita coisa que eu falo, uau, como que eu passei por isso? Como que ao longo de tudo isso eu Sim, ainda consegui casar virgem? Hoje, esse ano agora eu faço 30 anos de casado. Assim, é um sobrenatural, mas o papai, ele é aquele que nos surpreende. O sobrenatural está na mão dele. A gente só tem que dizer assim, aleluia. papai, toma conta da minha vida. O- Amém. e uma coisa que eu sempre coloquei no meu coração, pastor, foi assim, amado, sempre foi assim, dizer assim, bom, a minha história começou errada, mas eu quero que a história dos meus filhos seja mudada. Amém. Eu tenho autoridade no mundo espiritual para dizer, ei, Amém. não é porque meu pai foi um prostituto, porque minha mãe foi isso, porque meu pai era um violento, que eu vou ser assim. Então, tudo aquilo que eu não, que eu passei na vida, eu quis fazer exatamente diferente. Eu decidi em Deus dizer assim, epa, eu não vou ser igual ao meu pai. Eu não vou ser um homem de muitas mulheres, tanto que eu não sei nem quantos irmãos eu tenho, na verdade, nesse mundo afora. Meu pai era Uau. realmente, nessa área, ele era bem complicado. Eu jamais vou abandonar meus filhos, tanto é que os dois ainda moram comigo hoje, sabe? Na Uhum. idade, estão tudo comigo ainda. A gente é uma família, porque eu decidi em Deus dizer, a minha história não vai ser igual a do meu pai. Amém. A minha história Assim. não vai ser igual, não vai seguir, essa maldição não vai seguir na minha vida. Eu tenho alguns irmãos que pegaram a característica do meu pai, sabe? Uau. Assim, Uhum. de toda a minha família, talvez eu seja um dos poucos que são casados há tanto tempo. Então, assim, eu Uhum. louvo a Deus por isso. Mas quem me ensinou? Não. Foi o homem? Não. Foi Deus. Não. E um dia eu decidi falar, Senhor, estou aqui. Minha vida é nas tuas mãos. Nunca mais larguei o Senhor desde então. Né? Hoje já estou com cinquentinha, né, pastor? Esses dias fiz Falta cinquentinha. 28 segundos restante. Você consegue orar nesse tempo Consigo, hoje? consigo.
Vamos orar, Vamos então. lá. E eu quero Orar declarar bem. sobre a sua vida, o Senhor é a que te cura. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse momento que nós passamos aqui conversando e junto ministrando aquilo que o Senhor tem para cada um.